ANS News Vídeo Novembro. O boletim de notícias ANS News Vídeo para o mês de novembro nos oferece vários eventos do mundo salesiano. Conheceremos muitas iniciativas no campo da evangelização com os jovens, encontros com toda a família salesiana e muitas outras atividades nas diferentes regiões. Visita do Reitor Mor a Alácio, Gênova e Varazze. De 3 a 5 de novembro, o 10º sucessor de Dom Bosco viajou para Ligúria para visitar a obra histórica em Alácio e celebrar o 150º aniversário das obras salesianas em Gênova, Sampierdarena e Varazze. Padre Ángel Fernández Artime foi recebido pelos jovens, professores e educadores do Centro Salesiano Santa Maria dos Anjos com grande entusiasmo. Em seguida, o Reitor Mor foi a Gênova, onde se encontrou com a comunidade latino-americana e participou do diálogo com os jovens. No dia seguinte, ele conheceu os jovens do Centro de Formação Profissional Salesiana em Sampierdarena e presidiu a missa na igreja de San Siro com os alunos e suas famílias. Padre Ángel também visitou o quarto de Dom Bosco e inaugurou um campo de futebol na presença das autoridades locais. No dia 5 de novembro, na cidade de Varazze, ele foi recebido no cais Marinai d'Italia. Em seguida, na prefeitura da cidade, participou da saudação oficial das autoridades municipais e do bispo de Savona Noli, Monsenhor Cológero Marino. O Reitor Mor concluiu esta visita celebrando a missa na igreja de Sant'Ambrogio, na presença das comunidades locais, e deu a bênção à cidade do lugar onde Dom Bosco abençoou os cidadãos de Varazze no momento de sua última visita ao local. Padre Ángel Fernández Artime visita a inspetoria Estados Unidos Oeste. De 15 a 21 de novembro, o Reitor Mor Padre Ángel Fernández Artime visitou a inspetoria Santo André dos Estados Unidos Oeste, acompanhado pelo conselheiro para a região interamericana, Padre Hugo Orozco. Sua primeira atividade foi um encontro com os salesianos da comunidade Bellflower, em Los Angeles. No dia seguinte, ele foi à Casa Salesiana Bispo Mora, onde se encontrou com jovens de várias casas salesianas da região. Posteriormente, ele visitou o Instituto Técnico Dom Bosco e presidiu uma missa em homenagem a Santo Artemide Zatti para a família salesiana local, na Escola Domingos Sávio, em Bellflower. Na sexta-feira, 18 de novembro, o Reitor Mor visitou o norte da Califórnia, onde foi ao Centro Dom Bosco Hall, em Berkeley, para um encontro com os salesianos. No último dia, ele celebrou uma missa de ação de graças pelos 125 anos de presença salesiana no país, na Igreja Santos Pedro e Paulo, em São Francisco. Um momento de grande festa para todos.
Reitor Moore visita a Inspetoria Estados Unidos Leste. O reitor Moore visitou as casas salesianas da Inspetoria São Felipe, do leste dos Estados Unidos e Canadá, e celebrou com eles o 75º aniversário das missões salesianas em New Rochelle. A primeira atividade do Padre Ángel foi uma visita ao Dom Bosco Cristo Rei, uma escola dos salesianos em parceria com a Arquidiocese de Washington, que está em funcionamento há 15 anos e é dirigida pelos filhos de Dom Bosco. E no dia seguinte, ele passou a conhecer melhor a escola e os alunos que a frequentam. O 10º sucessor de Dom Bosco também teve uma reunião com o Conselho Inspetorial, seguida de uma missa com membros da família salesiana. Em seu penúltimo dia da visita, o reitor Moore celebrou o tradicional Dia de Ação de Graças com os salesianos na casa de Ramsey, reservando a tarde para um diálogo com eles. No último dia, Padre Ángel encontrou os salesianos em formação inicial e seus formadores. Uma visita cheia de alegria e muita celebração. África, Madagascar. Nigéria, primeiro congresso do MJS e 40 anos de presença salesiana na Nigéria. De 10 a 13 de novembro, foi realizado o primeiro congresso do movimento juvenil salesiano da Inspetoria África-Níger, cujo tema foi Como fermento na família humana de hoje, a dimensão laical na família de Dom Bosco. E coincidiu com a celebração dos 40 anos de presença salesiana na Nigéria. O evento começou no dia 10 de novembro, com a chegada dos participantes e a missa de abertura na presença de salesianos, jovens e colaboradores leigos. No dia seguinte, 11 de novembro, as atividades começaram, divididas em 3 sessões. A primeira foi sobre o bem-estar mental dos jovens. A segunda focalizou nos 40 anos da presença salesiana na Nigéria. E a terceira e última sessão tratou do tema do congresso. O dia 12 de novembro foi dedicado principalmente a atividades recreativas e esportivas, enquanto no dia 13 aconteceu a missa celebrada por Dom Jude Ayodeji Arogundade, bispo de Ondo, e foi a etapa conclusiva do congresso. África Sul, capítulo inspetorial da Visitadoria África Meridional. A Visitadoria África Meridional realizou seu 12º capítulo inspetorial de 14 a 17 de novembro. Na festa litúrgica dedicada a Santo Artemi de Zate, o arcebispo de Johannesburgo, Dom Buti Joseph Tragali, presidiu a missa de abertura, também concelebrada pelo padre Alphonse Ouodu, conselheiro para a região África-Madagascar. Durante os dias de trabalho, os 15 capitulares refletiram sobre o tema Quais Salesianos para os Jovens de Hoje e sobre as orientações do CG 28. Os membros convidados, 17 ao todo, incluíam representantes do Conselho Pastoral Paroquial, Irmãs Missionárias de Maria Auxiliadora, FMA, Salesianos Cooperadores e os jovens do MJS. Foi uma boa oportunidade de partilha e reflexão.
América Cone Sul. Argentina, musical O WhatsApp de Zati. Um projeto artístico que surgiu após a canonização de Artemide Zati, junto com a alegria de poder celebrá-lo, desencadeou um grande movimento de entusiasmo entre os jovens na Argentina. Os salesianos de Tucumã, Herman Dias e Mariano Bressan, com sua equipe pastoral, lançaram assim uma iniciativa para apresentar a figura do irmão Zati como um novo santo ítalo-argentino e desafiaram os jovens a produzir uma performance teatral com conteúdo significativo adequado à cultura de hoje. O objetivo era transmitir uma parte da vida de Zati através de alguns de seus amigos particulares e da maneira como ele se comunicava com eles, imaginando-o através de um smartphone moderno. Do ponto de vista artístico, não se pretendia ser estritamente um musical, mas ao mesmo tempo foi decidido entreter o público com canções executadas pelo coro juvenil do espetáculo, chamado Hijos de Don Bosco. Uma bela apresentação. Hola, Don Zati. Buenas noches. Estamos en mi casa, pero tenemos un problema. Mi abuela está muy enferma. Brasil. Assembleia Inspetorial da Missão Salesiana no Mato Grosso. No dia 11 de novembro, o pátio do Instituto Salesiano Santo Antônio de Cuiabá acolheu cerca de 400 pessoas, estudantes, professores, funcionários e salesianos reunidos para a missa de encerramento da Assembleia, juntamente com a celebração da Missão Salesiana de Mato Grosso da Inspetoria Brasil Campo Grande. No final do evento, para comemorar os 125 anos da presença salesiana no local onde se encontra o Instituto Santo Antônio, cada salesiano presente colocou uma rosa aos pés da estátua de Maria Auxiliadora, seguidos de uma procissão de estudantes que repetiram o gesto, até que um total de 125 rosas foram entregues como sinal de gratidão. Brasil Fest Nordeste. Mais de 700 jovens das dezenas de obras dos salesianos de Dom Bosco e das filhas de Maria Auxiliadora, presentes em todo o Nordeste do Brasil, se reuniram de 25 a 27 de novembro na Escola Salesiana do Sagrado Coração, em Recife, para vivenciar juntos o Festival da Juventude Salesiana, que contou com momentos de espiritualidade, música, dança, teatro, atividades esportivas e convívio. No dia 26 de novembro, foi celebrada a missa em homenagem a Santo Artemide Zati, presidida pelo inspetor Padre Francisco Inácio, da Inspetoria Brasil Recife. No último dia, foi dado espaço para os talentos dos jovens, que se apresentaram com espetáculos teatrais e belas coreografias. No silêncio tu estás. Eu te busco toda hora, te procuro toda hora, eu espero em ti, revela-te a mim.
Chile. Ação de graças por 125 anos da presença salesiana na região. A celebração foi realizada na Catedral da cidade, junto com os membros da comunidade educativa pastoral do Colégio Dom Bosco de Iquique, que deram graças a Deus pelos 125 anos de atividade salesiana na região de Tarapacá. A celebração foi presidida pelo bispo de Iquique, Dom Isauro Coville, e concelebrada pelo inspetor salesiano do Chile, Padre Carlo Lira. A atividade contou com a participação de educadores, membros do Conselho de Coordenação, pais, estudantes, grupos pastorais e autoridades. Foi também uma oportunidade para agradecer aos salesianos, acompanhados pelos leigos, que realizaram tantas boas obras naquela região. Ásia Oriental, Oceania. Tailândia. Reunião conjunta Comunicação Social e Formação. De 7 a 10 de novembro, na Casa de Retiro em Hua Hin, Tailândia, realizou-se a reunião conjunta dos delegados para a Comunicação Social e dos delegados para a Formação da região da Ásia Leste Oceania, na presença do Padre Ivo Coelho, conselheiro-geral para a Formação, do Padre Gildásio Mendes, conselheiro-geral para a Comunicação Social, do Padre Joseph Kwok, conselheiro regional para a Ásia Leste Oceania, e do Padre John Bosco de Parat, inspetor da Tailândia. Cerca de 37 membros da região, provenientes das 8 inspetorias, das 4 visitadorias e das 4 delegações inspetoriais, participaram desta reunião. Após a sessão de abertura, os 2 grupos fizeram suas respectivas apresentações, discussões e partilhas com seus conselheiros gerais, enquanto o terceiro dia foi inteiramente dedicado à reflexão e ao discernimento conjunto sobre o tema, a formação dos salesianos na era digital. A atmosfera fraterna, a calorosa hospitalidade e o ambiente muito agradável entusiasmaram todos os participantes e criaram um clima favorável para esta reunião conjunta. Papua Nova Guiné, 300 jovens com Maria. Fazer tudo com amor, nada por força, foi o tema do grande evento 300 Jovens com Maria, organizado pela Associação de Maria Auxiliadora e pelo Grupo de Jovens, realizado nos dias 5 e 6 de novembro no Instituto Técnico Dom Bosco, em Boroco, Papua Nova Guiné. Este encontro com tantos jovens aconteceu novamente depois de 2 anos devido à pandemia. Durante os 2 dias, muitos temas foram tratados, desde o modelo de santidade oferecido por São Francisco de Sales até os desafios diários das famílias, desde a importância de colocar Deus no centro de todas as nossas relações, até a necessidade de ensinar aos jovens um uso responsável e construtivo das redes sociais. Hong Kong, Dia do Coadjutor Salesiano. A Inspetoria Maria Auxiliadora, com sede em Hong Kong, organizou o Dia do Coadjutor Salesiano, que aconteceu em 12 de novembro e contou com a presença de Dom Stephen Chow Sao-Yan, bispo de Hong Kong. Para destacar a figura de Santo Artemio Dizate, o evento contou com a presença não só de coadjutores salesianos, mas também de outros salesianos, todos convidados a participar comunitariamente da celebração eucarística presidida por Dom Chow Sao-Yan, em comemoração a Santo Artemio Dizate. Após o almoço, foi feita uma peregrinação à Igreja de São Tiago, recentemente restaurada.
Ásia do Sul. Índia, o vigário-geral visita Bangalore. De 12 a 18 de novembro, o padre Stefano Martolio, vigário do reitor Mor, iniciou sua visita à Inspetoria Salesiana de Bangalore. Após a solene recepção, ele visitou Dom Bosco Aluva, a casa dos formandos da inspetoria, e o lar para idosos Mamãe Margarida. Quem acompanhou o vigário-geral foi o inspetor padre José Coical. A visita ainda contou com a reunião dos salesianos da região de Kerala, da inspetoria, e um boa noite salesiano, oferecido pelo padre Martolio. O vigário do reitor Mor visitou a obra Dom Bosco Sneabavampa Lurti, onde participou das celebrações do Dia das Crianças e, à tarde, encontrou-se com a família salesiana para um momento de interação e diálogo. Índia, Conferência Bienal Nacional de Educação das Escolas Dom Bosco. A 6ª Bienal Nacional de Educação das Escolas Salesianas foi realizada em Vadutala, Índia, de 16 a 19 de novembro de 2022. O vigário do reitor Mor, em seu discurso, através da modalidade online, agradeceu a todos os educadores reunidos por sua contribuição no cuidado pastoral dos jovens e lembrou-lhes a importância do desenvolvimento cristão da juventude, com fidelidade ao espírito e ao carisma de Dom Bosco. Nas várias palestras da conferência, muitos especialistas na área ofertaram aos participantes suas contribuições e intervenções. A atmosfera tipicamente salesiana e as apresentações culturais dos estudantes das diversas escolas da inspetoria anfitriã de Bangalore tornaram o evento ainda mais agradável para todos os participantes. Índia, Chennai, visita do padre Stefano Martolio. A inspetoria de São Tomás Apóstolo, Índia, Chennai, teve a oportunidade de receber o vigário do reitor Mor, padre Stefano Martolio, em uma visita de 18 a 24 de novembro. Durante os 6 dias, o vigário do reitor Mor pôde conhecer em primeira mão 19 das 51 comunidades da inspetoria, encontrando-se com os salesianos destas regiões e com os jovens que frequentam as instituições salesianas. Durante esses dias de visita de animação, o vigário do reitor Mor conversou com os diretores e líderes das comunidades, com o conselho inspetorial, com a comissão de disciplina religiosa e com a comissão de formação. Ele visitou as 2 comunidades de formação, o noviciado e o Instituto Teológico, abordando os formandos e formadores separadamente, e fez o mesmo nas 3 casas de aspirantado. Em todas as comunidades, ele foi acolhido com cordialidade e com manifestações artísticas e culturais típicas. Europa Centro-Norte. Ucrânia. As crianças das escolas salesianas rezam pela paz.
Todos os anos, na festa de Todos os Santos, a escola salesiana Vsevic apresenta aos alunos a vida dos santos. Neste ano, os salesianos refletiram sobre o Sermão da Montanha, adaptando-o às crianças, com um diálogo aberto às suas perguntas. Um momento de oração pela paz na Ucrânia, através da intercessão de todos os santos, também foi celebrado. Em seguida, presentes coletados pelas famílias da escola foram distribuídos aos necessitados. Um verdadeiro convite a toda a família salesiana para continuar a apoiar nossos irmãos e irmãs ucranianos neste momento difícil. França, 11ª edição do fim de semana com Dom Bosco para os jovens e suas famílias. No dia de Todos os Santos, foi realizada a 11ª edição do encontro Fim de Semana com Dom Bosco para os jovens e suas famílias. O evento reuniu 246 participantes e, para muitos, foi a primeira experiência. O evento foi uma oportunidade de partilha, espiritualidade e diversão. E o padre Sébastien Robert, ecônomo da Inspetoria São Francisco de Sales, da França e do sul da Bélgica, participou do encontro. 2 jovens do grupo musical Holly compartilharam sua visão de mundo e sua forma de viver a fé. Além disso, assistiram a um show interativo intitulado A Menina que Queria Salvar o Mundo. Um convite para tomarmos consciência de nossas capacidades. Esta edição do fim de semana Dom Bosco trouxe muita alegria e um espírito de unidade a todos os participantes. Grã-Bretanha, 70 anos de presença salesiana. Os salesianos em formação da Grã-Bretanha se reuniram de 4 a 6 de novembro na Casa de Retiro dos Salesianos Savile House, em Bollington, para um evento centrado no tema Salesianos como Cidadãos Digitais, usando as mídias sociais e a comunicação. O padre Francis Preston, delegado de formação, liderou a reunião com o apoio do padre Hugh Preston e do padre Martin Poulson. Também foram comemorados 70 anos de presença salesiana em Bollington, nos quais uma nova área poliesportiva, incluindo um campo de futebol, foi inaugurada. Todos os anos, a Savile House acolhe centenas de jovens que compõem a equipe residencial internacional de jovens animadores que vivem ao lado da comunidade salesiana e realizam a missão de Dom Bosco de servir outros jovens. Interamérica. México, Campo Bosco 2022. Centenas de adolescentes de 8 e 11 anos participaram do evento Campo Juanitos 2022, nos dias 19 e 20 de novembro, realizado no Centro de Espiritualidade Salesiana Casa del Hombre Nuevo, em Tlaxcala. O evento, cujo tema era Viver na Alegria como Dom Bosco, foi organizado pela Pastoral Juvenil da Inspetoria Salesiana da Cidade do México
e coordenado pelo padre Hugo Herrera Rosales, delegado inspetorial da Pastoral Juvenil. Foram dias caracterizados pela alegria e um senso de fraternidade, vividos em meio à natureza. Os jovens participantes, divididos em grupos e assistidos por animadores do movimento juvenil salesiano, estiveram envolvidos em jogos, reflexões, encontros e outras atividades divertidas. Equador, capítulo inspetorial. Salesianos consagrados e leigos, com e para os jovens de hoje e de amanhã, foi o tema do capítulo inspetorial dos Salesianos do Equador, realizado de 14 a 18 de novembro. O trabalho foi liderado pelo moderador, Padre Juan Flores. O capítulo contou com a presença de 66 pessoas, entre salesianos, representantes da família salesiana, leigos e jovens convidados, que contribuíram para a construção das propostas. O encontro foi vivido em uma atmosfera de oração, reflexão e busca sincera de novas maneiras de responder às necessidades dos destinatários da missão salesiana. México, capítulo inspetorial da Inspetoria de Guadalajara. De 13 a 18 de novembro, o capítulo inspetorial da Inspetoria Salesiana do México, Guadalajara, foi realizado na Casa Betsaida, em Amatitán, no estado de Jalisco. Participaram da Assembleia Capitular 52 salesianos e 12 leigos convidados pelo inspetor, Padre Filiberto Gonçalves Plasencia. O moderador do capítulo inspetorial foi o Padre Sérgio de la Cruz. Além da avaliação da implementação do 28º capítulo geral e da revisão e emenda do diretório inspetorial, o trabalho do capítulo concentrou-se em 4 temas de interesse da inspetoria: animação vocacional, salesianos e leigos, gestão das obras, sustentabilidade das obras, cuidado pastoral e educação inclusiva. Mediterrâneo. Itália, Savio Clube no Colle Dom Bosco. Cerca de 700 jovens participaram do Savio Clube no Colle Dom Bosco nos dias 5 e 6 de novembro. Dias repletos de alegria, jogos e reflexão, junto com os animadores, os salesianos e as filhas de Maria Auxiliadora, que organizaram as diversas atividades com os dirigentes das casas e oratórios salesianos. As crianças de primeira e segunda série refletiram sobre o tema da alegria como um dos ingredientes da santidade oferecida por Dom Bosco, enquanto os adolescentes da terceira série abordaram o tema das relações na família, com a ajuda de alguns testemunhos. No
final do dia, graças à possibilidade de confissões durante o dia, as crianças e adolescentes experimentaram o que significa viver um dia festivo com um coração livre. Itália, 200 jovens participam do Dia do MJS em Valdoco. Cerca de 200 jovens do ensino médio se reuniram no oratório de Valdoco para o Dia do MJS, uma ocasião esperada por eles para se encontrarem com outros jovens, mas também para conviver com outros colegas que conheceram nos acampamentos do verão passado. O convidado especial desta edição foi o campeão paralímpico dos 100 metros livres, Antônio Fantin, que compartilhou seu testemunho no Teatro de Valdoco e estendeu seus bons votos a todos, e depois dedicou um momento para aqueles que desejavam fazer perguntas e manifestar suas curiosidades. O evento, em clima de muita alegria, contou tempo para confissões, jogos divididos por faixa etária e danças, concluindo com todos juntos na celebração da Santa Missa. Tudo isso foi organizado pelos animadores, que com dedicação ofertaram aos jovens um dia bonito e cheio de valores. Síria, reunião de jovens no Dom Bosco Al-Kafroun. Nos dias 18 e 19 de novembro, o Oratório Salesiano Dom Bosco, de Kafroun, realizou um encontro para jovens do ensino médio e universidades com o tema da figura de Santo Artemides Atti. O objetivo da reunião era definir um projeto de vida, a necessidade de dedicar-se a Cristo como religioso ou leigo para que as ações sejam realizadas para a glória de Deus e para o bem comum. O evento incluiu jogos, troca de experiências, oração e momentos de encontro pessoal com Jesus em uma atmosfera de harmonia entre os jovens. A atividade foi organizada e acompanhada por leigos do Centro Dom Bosco em Kafroun e pelos salesianos. A edição de novembro do Ans News Video termina aqui. Também convidamos você a divulgar estas boas obras e belas notícias. Agradecemos por acompanhar mais uma vez nosso vídeo boletim de notícias e esperamos vê-los na próxima edição.